Fala, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rafael Abdala, cujo nome é Não se Precipite. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida espiritual. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então vocês sabem, não foi eu quem escrevi o texto, foi o irmão Rafael Abdala. Por isso que eu vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Quero pedir também que, se vocês quiserem e puderem, se inscrevam no canal, se não fizeram ainda, porque é um jeito de sermos missionários aqui urbanos e a palavra de Deus alcançar outras pessoas, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos direcione nisso que vamos estudar hoje. Ó Pai, que nós possamos estarmos atentos à Tua palavra, de forma que nós possamos entender como devemos agir e não fazer as coisas precipitadamente, mas sempre pedindo o seu conselho, a sua orientação. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nosso texto a ser lido é bem pequenininho, é Eclesiastes 5, de 1 a 3. Então é um texto bem pequeno. Esse texto vai trazer uma mensagem super poderosa sobre prudência e reverência diante de Deus. O texto vai alertar a gente contra a precipitação, não fazer as coisas atabalhadamente. Tanto a gente não se deve precipitar em atitudes, quanto em palavras. E vai ensinar a gente que a sabedoria está em ouvir mais do que em falar. Qual que é a mensagem principal? Bom, no verso 1 a gente vai ver que aproximar-se de Deus exige cuidado e reverência. Melhor ouvir e aprender do que oferecer sacrifícios que não valem nada. No verso 2 a gente vai aprender que a gente não deve se apressar em falar ou fazer promessas diante de Deus. Ele está lá nos céus e nós aqui na terra, e nossas palavras devem ser poucas e ponderadas. E no versículo 3 a gente vai ver que o excesso de ocupação gera sonhos confusos e a multidão de palavras revela tolice. Moral da história: não se precipitar é sinal de sabedoria e humildade diante de Deus. Quais são as lições práticas que nós aprendemos nesse texto? Na oração, melhor poucas palavras sinceras do que longos discursos sem coração. Na vida, pensar antes de falar. Isso vai evitar arrependimentos e conflitos. E na fé, aproximar-se de Deus com reverência e disposição para ouvir. Na maturidade espiritual, o silêncio e a reflexão são mais valiosos do que a pressa e a ansiedade. Bom, então, comparação entre uma atitude precipitada e uma atitude sábia. O precipitado fala sem pensar, a pessoa sábia ouve com atenção. O precipitado promete sem refletir, a pessoa sábia cumpre com fidelidade. A pessoa precipitada tem uma ansiedade e pressa, e a sábia ela tem calma e reverência. Portanto, nesses 3 versículos que nós leremos do capítulo 5 de Eclesiastes, nós somos convidados a cultivar a calma, a reflexão, a reverência, tanto diante de Deus quanto diante das nossas relações humanas. Tá certo? Então, vamos ler aí os 3 versículos que são designados. Então, vai lá, Eclesiastes 5, de 1 a 3. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso de maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto fale pouco. Quanto mais você se preocupa, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá.
Bom, então o irmão Rafael Abdala escolheu o versículo 2 para ser o versículo chave e diz assim: que a sua boca não se precipite, não se apresse a pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, sejam poucas as suas palavras. Ora, o irmão Salomão, o rei Salomão, ele escreveu 3 livros, não? Então, 3 livros da Escritura Sagrada da Bíblia foram escritos por Salomão, pelo irmão Salomão. Cada um deles vai falar de uma fase bem peculiar da vida dele, da história dele. É impossível a gente dissociar, né, a experiência da gente das obras, né, das coisas que a gente faz. Então, muita gente escreve livro, outros constroem edifício, outros abraçam e confortam. Enfim, cada um tem aí um dom, cada um faz uma coisa. E o que o irmão Salomão, o irmão Salomão fez? Além de construir, ele escrevia. Na juventude dele, ele escreveu Cantares de Salomão, né? O Cântico dos Cânticos, que era o registro de um coração super apaixonado por uma bela moça. Aí os sentimentos dele, assim, são expressos ali, e é um livro bem bonito, né? Depois, quando ele já era adulto, ele escreve Provérbios, que é tipo um compêndio de sabedoria para a nossa vida. São 30 capítulos, se você ler cada dia um capítulo, você vai ter ali conselhos muito importantes para a sua vida. Por fim, ele produz a obra mais emblemática da vida dele, que é Eclesiastes, né? Aí ele se apresenta como um mapa do homem, né? Uma pessoa que percorreu todos os caminhos possíveis da vida. Ele experimentou muitas coisas, pegou atalhos e, assim, baseado na experiência dele, ele chama a gente para observar o percurso, né? Então, esse homem, Salomão, o rei Salomão, ensina a gente que a gente não deve falar com Deus assim, ó, de qualquer jeito, tampouco de forma precipitada. Então, fica o conselho aqui de Salomão: não se precipite para nada, viu, irmão? Bom, o nosso manancial termina assim, ó: não devemos falar com Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, tampouco de forma precipitada. Portanto, não se precipite. Amém? Bom, então agora eu vou terminar deixando aqui um abraço diário de urso, ó. Lembrando que nós que sabemos que não devemos nos precipitar, para nós o abraço da super mega, certo? Ó, lembra que temos um versículo para decorar, que é o versículo que está em 1 Coríntios 3,16, que diz assim: somos o templo do Espírito Santo, somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Eu ainda não decorei, mas vou decorar. Somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. 1 Coríntios 3,16. E agora eu me despeço, deixando para vocês a frase do ano, né? Que eu tenho falado todos os dias, que é o seguinte: é uma frase escrita por Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.